Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós estamos indo para o final do capítulo 11 de Mateus, e sem sombra de dúvidas, para o final daquele momento sobre o qual eu vou falar, em que os discípulos de João trouxeram uma dúvida que poderia suscitar outras dúvidas, e Jesus está segurando a situação. Mas, no verso de número 20, e eu quero que os irmãos acompanhem a leitura dos versos 20 a 24 de Mateus 11, a partir do verso 20, registra Mateus que passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Esse é o resumo dos pontos. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operados os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Eu li gritado porque eu vou explicar que a palavra que está aí é para que você entenda que Jesus fez assim, mas muito mais alto e com muito mais ardor. Mas antes, tenta entender o que é que Jesus está dizendo aqui. Normalmente na igreja reformada você não vê performance de milagres em cultos. Ainda que todo bom reformado creia em milagres, e eu sendo também creio, até porque vocês já sabem, se tem alguém que vai crer em milagres sou eu, porque eu sou um milagre. Minha história assim o atesta. Mas entenda o que é um milagre. Milagre é uma placa de trânsito indicando para que lado fica a cidade. Uma piada antiga dizia que uma pessoa dirigindo por uma cidade leu na placa que a placa dizia assim: reduza a 50 quilômetros. Ele esperou dar 50 quilômetros e reduziu a velocidade. E outra placa dizia, reduza a 40 quilômetros. Meu Deus do céu. Aí foi reduzindo, vou chegar lá a pé. Reduza a 30 quilômetros. 30 quilômetros. Reduza a 20, a 10 quilômetros por hora. E aí ele é surpreendido com a placa que diz, bem-vindo a Reduza. Não era para ele reduzir a velocidade. Brincadeira inclusa, eu vou deixar vocês raciocinarem essa anedota extremamente inteligente. O que uma placa é? O papel da placa a piada ela é teorreferente. O papel da placa é apontar para fora de si e não para si mesma. Muitas pessoas confundem a placa de Reduza com a cidade de Reduza. Não existe, tá? A piada é brincadeira. Mas fazem isso com milagre. Vocês não riram da piada, então não podem rir também do milagre. Porque quando você não compreende o papel do milagre, você acredita que o milagre aponta para si mesmo. E existem muitos efeitos disso. Como, por exemplo, acreditar que se você fizer um milagre, a pessoa que viu o milagre se converterá.
Porque tudo o que ela precisa é ver o poder de Deus, a sua mão, o seu poder sobre mim, a Shekinah de Deus, aquela nuvem de fumaça que sobe quando o fogo desce. Então, se algo extraordinário acontecer aqui, você vai sair daqui crente. Olha, não. Como de costume, Deus sempre dá a ilustração na semana. Então, eila. Essa semana, minhas aulas foram sobre teísmo cristão na universidade. E eu tinha que também, em algumas dessas, falar sobre a fé reformada. E eu tenho que ensinar, quando falo de cosmovisão teísta cristã, que o sistema é aberto, ou seja, Deus pode interferir no nosso sistema. Isso, em outras palavras, significa que milagres são possíveis. E porque cremos que Deus intervém, então Deus pode. À guisa de ilustração, eu acabo contando a minha história aos meus alunos, que, como nós temos visitas, alguns de vocês talvez não saibam, mas aos 14 anos eu tive leucemia. E eu fui internado no Hospital das Clínicas de São Paulo com 92% da minha medula tomada pela doença. E fiz um tratamento inútil e ineficaz até os 28 dias de internação. Eu sei que ele foi inútil e ineficaz por dois motivos. Primeiro, porque nenhuma mudança no meu quadro do dia 1 até o dia 29 mudou diante das medicações que eu tomei. E segundo, porque eu acompanhei e fui acompanhado 15 anos depois, porque é o protocolo, e eu soube que eles retiraram aquelas drogas do protocolo de tratamento porque elas foram consideradas não eficazes para a doença. As coisas mudam, dizem que a medicina evolui nada, a ciência cresce, o conhecimento também, que a medicina não evolui, que nada evolui. De qualquer forma, tá lá. As drogas que eu tomei eram absolutamente inúteis. Pera lá, mas eu estou vivo, até onde me conste. Como isso aconteceu? A história termina, na verdade, começa com, no dia 29, os médicos fazendo exames de rotina e descobrindo que aquele menino de 14 anos, que tinha 92% de células cancerígenas no corpo, amanheceu com zero. E sem maiores explicações, no dia seguinte ele recebe alta porque não tem mais o que tratar. E eles me cansaram de furar atrás da doença e não a encontraram. Depois eles caçaram por alguns meses. Depois por alguns anos. E Deus os cansando, eles resolveram me liberar. Mas eu já era pastor e já estava morando no interior quando eles se deram por satisfeitos. Essa era a minha história. Mas é aí que a gente deve calibrar as expectativas. Quer dizer então que o senhor contou a sua história, compartilhou de algo tão íntimo e tão pesado com os seus alunos incrédulos? Uau, devem ter havido conversões em massa, porque o senhor falou de milagres, não é? O seu milagre tinha sabor de mel, como é que as pessoas não se converteram? Porque só sente o doce quem tem língua para isso. Só vê o verde quem enxerga as demais cores. Não. Agora, calibrar a expectativa é saber que eu não tinha o objetivo de convertê-los. Eu tinha o objetivo, mas não era de convertê-los, senão eu me veria bastante frustrado. Pelo contrário, eu tinha o desejo de fazer o que eu fiz e sempre faço. Testemunho. Eu queria testemunhar. E eu fiz. Falei do poder de Deus e falei do que eu creio. Meu objetivo é proclamar com clareza e sem equívocos que minha vida se deve a um milagre da parte de Deus, e isso não depende deles crerem ou não. Porque não dependeu de eu crer ou não, mas de Deus usar da sua misericórdia. O fato é, eu creio. Mas não é o milagre que me fez crer. Eu cria e Deus operou o milagre. Eu não cria num milagre,
se você quer saber. Detalhes que eu vou contar para vocês. O Jonatas, de 14 anos, tinha uma certeza: eu vou para o céu, porque dessa eu não escapo. E Deus disse: ok, pode até ser que você venha, mas não hoje. Hoje você vai lutar, e por mais algum tempo. E Deus me curou. Olha o texto. As cidades nas quais o Senhor havia passado viram ele operar numerosos milagres. Você está ouvindo a história, assim como eu ouvi outras. Meu pai, numa das visitas que a gente fez logo depois que eu fiquei curado e pude viajar, nós viajamos para o Rio de Janeiro, para a nossa igreja anterior de antes de congregarmos em São Paulo, porque muitos irmãos daquela igreja haviam orado por mim. Eu, como pastor, nunca faria o que fizeram com meu pai, mas dou graças a Deus pela oportunidade. Meu pai chegou para agradecer, fomos assistir o culto, e o pastor, no meio do culto, diz ele que, movido pelo Espírito, desconfio, mas você já sabe o final dessa história, chamou meu pai para pregar. Do nada. Ex nihilo. E aí o meu pai falou: o que eu faço? Minha mãe falou: o que você vai falar? Aí meu pai levantou e falou: eu não sei. E saiu. Eu ouvi essa conversa. E lá na frente meu pai abriu no texto de Moisés abrindo o Mar Vermelho. E eu me lembro até hoje das palavras iniciais do meu pai. Se você não crê nisso, você nunca vai crer naquilo. E apontou para mim. Porque a fé que opera milagre começa aqui, ó, na palavra de Deus. E segurava a Bíblia e dizia: se você não crer que Deus é capaz de abrir o mar, você não tem o direito de crer no que ele fez com o meu filho. E meu pai falou sobre a fé de Moisés. E de como ele teve que tomar decisões difíceis, como assinar um documento que dizia que se eles me dessem quimioterapia, eu poderia morrer de imediato, porque eu não tinha condições para assimilar o remédio, que poderia, depois descobriram que não, poderia me salvar. Ou seja, assim como naquele caso, o milagre aponta para fora dele, para Deus, e não para si mesmo. Ou seja, o milagre não pode fazer nada por ímpio, o milagre não pode fazer nada por ninguém. Pessoas que foram alvos de milagre, como leprosos, que tinham a sua pele purulenta, a sua carne comida por uma doença, pedaços faltando, não voltaram para agradecer o milagre. Milagre não converte ninguém. Mas eles apontam para alguma coisa. E é sobre isso que Jesus está falando. Nesta manhã eu quero mostrar para os irmãos que quem não entende para onde o milagre aponta está sujeito ao julgamento eterno, e nós vamos precisar aprender alguma coisa sobre o julgamento dos incrédulos. Mas antes, entenda onde esse texto está inserido, para fazer algum sentido. Bom, capítulo 11, tem que olhar lá do comecinho, tá? Versos 1 e 2. Jesus está preparando os seus discípulos para pregar nas cidades deles, não é isso? Verso de número 1, ele prepara os 12 que agora foram separados para serem seus enviados. Em grego, enviado é igual a apóstolo. Então ele prepara os 12 apóstolos, diz o texto no verso 1, para pregar e ensinar nas cidades deles. Pedro, André e Filipe, por exemplo, eram naturais de Betsaida. Tá? Betsaida e Corazim, por exemplo, que são as cidades ali da região. Aliás, Corazim
quase nunca é mencionada, ela é mencionada 2 vezes na Bíblia, essa é uma delas. Elas eram aproximadamente do mesmo tamanho de Cafarnaum. Ou seja, não eram cidades de pouca importância na região da Galileia. Corazim ficava na costa norte do mar, minimamente a oeste do local onde o Rio Jordão deságua, e a poucos quilômetros de Cafarnaum, enquanto Betsaida estava também na costa norte, mas ficava ao leste de Jordão. Então, Cafarnaum, Betsaida e Corazim eram cidades vizinhas, era um polo de 3 cidades, faziam uma região. Como algumas cidades no interior formam blocos e se unem para sua sobrevivência. Bom, naquela região, Jesus estava fazendo o seu ministério, que era rodeado de milagres. João, ouvindo falar disso, sobe uma pergunta pelos seus discípulos, questionando se Jesus era o Messias, tal como, assim, tem uma parte do Messias que eu não estou vendo se manifestar. Então, é o Senhor ou vai vir outro Messias? E Jesus defende a dignidade de João. Depois, na sequência, ele critica a rejeição dos ministérios dele e de João Batista antes dele, porque você poderia entender João Batista errado. João Batista não creu em Jesus, olha lá, até João Batista duvida. Ele diz, não confundam o que João Batista perguntou com o que vocês estão fazendo. Vocês estão rejeitando, e não é só o meu ministério, até João rejeitou o ministério de Jesus. Não. Favor entender. Meu primo, João Batista, Elias, ele preparou o caminho para mim, e vocês não estão crendo em mim, porque não creram nele, razão pela qual ele está preso. Não confundam a dúvida de João com a incredulidade de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Aí começa a falar de João. E a gente já viu as lições sobre isso. Agora que Jesus terminou de falar de João, inclusive tivemos um momento em que só a parábola que ele contou foi analisada, dizendo que eles queriam coordenar, controlar o ministério deles para que o ministério de João e de Jesus coubessem nas suas expectativas. Agora, verso 20, a incredulidade deles é julgada e Jesus passa a increpar as cidades, que já vou explicar o que seja, que eu também fiquei muito curioso. Eu achava que era encrespar e descobri que não tornou crespo, né? Ele increpou, que é uma palavra completa. Mas antes eu preciso que você entenda que o mero contexto, a mera localização destas palavras no contexto já nos ensina a primeira lição da manhã. O que é que nós podemos aprender com o anúncio de julgamento dos incrédulos? O que é que nós podemos extrair de lições? Eu tenho 3 aqui. E eu quero começar com a primeira delas, que o contexto nos ajuda a entender. A primeira lição é que uma fé vacilante ainda salva. Incredulidade, não. Uma fé vacilante ainda salva. Incredulidade, não. A narrativa faz uma clara contraposição, há um claro contraste entre as palavras dirigidas a João e as palavras dirigidas às circunvizinhanças de Cafarnaum. A cidade polo do ministério de Jesus era Cafarnaum, tendo como subbase Betsaida. De vez em quando Corazim, que devia ter parente por ali. Assim como Abraão e Ló ficaram em cidades razoavelmente próximas, não muito distantes. Hoje em dia, isso não existe mais. As pessoas moram muito distante dos seus parentes, mas naquela época ainda era assim. Em alguns lugares, meus queridos, ainda é praticado isso.
a pessoa se casa e vai morar no quintal. Eu me lembro de uma senhora no interior que comprou uma pequeno sítiozinho, e ela sempre dizia assim: a minha tristeza é que eu e meu marido compramos isso aqui, o marido dela já era falecido, e a ideia era que eu construísse minha casa aqui e meus filhos ao redor, e todo mundo morasse na mesma glebinha de terra. Acontece, apesar da mesma cidade, eles não moravam juntos. Eu falo mais sobre isso em outro momento. Agora é hora de você só entender o contexto, tá bom? Cidade Polo, Cafarnaum. Em suas ruas foram feitos muitos milagres. Em Cafarnaum foi curado o servo do centurião. Em Cafarnaum foi curada a sogra de Pedro. Foi feito um exorcismo ao pôr do sol e outro na sinagoga. A cura de um paralítico e o filho de um oficial, além dele ter ensinado com frequência nas sinagogas e nas praças. Cafarnaum viu tudo isso que vocês estão vendo já há alguns capítulos. Todas essas coisas foram sinais irrefutáveis, não de si mesmos, mas da missão e da dignidade do Messias. O que um milagre fazia? Dizia algo a respeito de Jesus e não da pessoa. Não era poder pelo poder. Olha só como eu tenho poder. Nada nessa mão, nada nessa outra mão, levanta e anda. Não! A conclusão que se esperava era a mesma conclusão de Nicodemos. Espera lá. Ninguém pode performar essas coisas senão pelo poder de Deus. Espera aí. Então, você é vindo de Deus. Espera aí. Se você é vindo de Deus e tem o carimbo disso, deixa eu prestar atenção no que você está dizendo. Você está dizendo que é o Messias. Essa era a conclusão. Você é aquele. Pois é. Agora o texto nos diz, lá no finalzinho, que eu estou pegando agora o contexto, pega o verso 23 em diante. Se a viu Sodoma, a antiga capital da perversão, se ela tivesse sido tão privilegiada como foi Cafarnaum, diz o texto, como nós lemos confessionalmente, que Deus sabe o que aconteceria se outras fossem as condições da realidade, ou seja, fosse Sodoma testemunha do que Cafarnaum foi, ela teria se arrependido e teria sido poupada. Ou seja, o privilégio de Cafarnaum era maior. Outro momento, lá no verso 21, quando Jesus então diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ele está anunciando o juízo de Deus sobre as cidades, as 3. São recursos de linguagem aqui. Quando ele exclui propositalmente Cafarnaum e cerca ela com Betsaida e Corazim, ele está mirando em Cafarnaum, ao incluir as outras. Em resumo, o único pecado que envia os homens ao inferno, aquele que não tem perdão, não é o suicídio, é a blasfêmia. Em resumo, é recusar-se a submeter-se a Jesus Cristo. Este não tem perdão. Razão pela qual você só faz isso pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Este é o pecado que levará você para o inferno, caso você retórico, tá? Você espera que em uma igreja o resultado final seja: vamos todos para o céu de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém. Tá? Mas entenda o você aqui. O que leva alguém, melhor dizendo, para ninguém achar que eu estou caçando o ímpio dentro da igreja, pode ter, mas essa não é a ideia. Que o único pecado que leva alguém para o inferno é a rejeição ao ministério de Jesus, ao reconhecimento dele.
Eu acompanhei um rapaz que queria ajuda, pediu ajuda, dado as aulas que recebeu, e nós caminhamos bem até o momento em que eu conduzia uma decisão por Cristo. E quando ele disse, pera lá, Cristo exigirá que eu largue o meu pecado? E eu disse que sim. E ele disse, então, paramos por aqui. Não me sinto mais à vontade para continuar. E preferiu olhar para trás e desmarcar as demais sessões, porque ele abandonaria tudo, menos o seu pecado. Ele estava disposto a melhorar, mas não a ser uma nova criatura. As pessoas estão dispostas a serem versões melhores de si mesmas, mas não de serem as versões que Deus planejou que elas fossem. Verso 36 de João 3 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pode anotar, depois você confere. João 3:36. Mas a profundidade dos sofrimentos do inferno, reparem, é condicional aos privilégios rejeitados e aos pecados tolerados. É isso mesmo. Observe que quando o evangelista Mateus contrasta essas coisas, ele está separando dúvida de incredulidade. Aqui começa a ficar complicado. O verso 20 diz assim: então passou Jesus a encrespar. Increpar. Olha, eu saindo encrespar de novo. Vamos de novo. Increpar. Ou seja, há uma certa ênfase, que não é tão enfática, mas é sutil o suficiente para chamar a atenção, que é o então, que está aí na sua Bíblia no verso 20. Ou seja, de propósito, Mateus não deixa a gente saber se o que você está lendo aqui veio na sequência temporal ou se o que Jesus falou nessa ocasião cabia aqui, dado o contexto. Isso não dá para saber. E não interessa. Mateus deixa claro que há um contraste entre a dúvida de João e a incredulidade das cidades penitentes. Ou seja, João teve a sua fé corrigida. A falta de fé das cidades foi reprovada. Uma coisa que precisa ficar clara. Agora, de início, primeiro ponto, é que uma fé vacilante, uma fé titubeante é perdoável, desde que focada no objeto correto. Ou seja, dá para consertar, digamos assim. Ou seja, mesmo que você, porventura, tenha algumas dúvidas, com o tempo você vai ser ensinado. Você não precisa saber tudo e entender tudo que está na Confissão de Fé de Westminster. Se você crê em Jesus, você é bem-vindo. Se a sua fé é sincera, você é da igreja. E se você é crente, você pode tomar desta mesa. Mas precisa ser membro da igreja. Ah, não, eu sou crente, mas eu não sou membro de igreja nenhuma. Então você não é. Mas esse é assunto para outro dia. E você precisa voltar outro dia. Mas eu não vou mais voltar. Isso é um problema. Continua procurando uma igreja. Mas não, você não vai poder tomar e eu vou explicar depois por que não. Voltando ao meu ponto. Mesmo que você tenha, sei lá, uma fé fraca, mas no objeto certo, isso te salva. Mas uma fé forte no objeto errado te condena. Eu tive um professor no seminário que ilustrou isso de uma maneira bem simples. Ele disse que a fé, ela na verdade, o objeto da fé, o Jesus, seria como um barco e a fé é a crença nesse barco. Ou seja, se o barco for furado, uma fé forte num barco furado te afunda no rio, na tentativa da travessia. Mas se o barco estiver inteiro, uma fé fraca, a dúvida,
Se o barco vai te levar ou não, te carrega para o outro lado. Ele falou, Jesus é o barco, não a sua fé. Esse é o problema de entender que o milagre é um sinal. A fé é Jesus, a fé não é o barco. A fé é Jesus, o barco é Jesus, não a fé. Você acha que a fé é o barco, ou seja, a minha crença, a força da minha crença me sustenta. Não. Fé fraca em Jesus é como fé frágil num barco inteiro. Ele vai te carregar. Você pode ter toda a dúvida do mundo de que o barco funciona, ele vai te carregar. O barco inteiro é Cristo. João duvidou se esse barco tinha furo. E João teve sua fé vacilante e fortalecida. A consideração do contexto já nos ensina, então, que nem sempre as pessoas crerão como nós. Nem sempre as pessoas crerão como nós. Algumas delas terão dúvidas que nós não temos. Você achou que eu estava aleatoriamente mencionando que ser presbiteriano era sem graça, porque a gente tem documentos que solidamente já responderam perguntas que todo mundo tem? A grande pergunta para a vida, por que é que as coisas existem, por que eu existo, para nós não é nem dúvida, porque essa é a única que a gente sabe, que é a pergunta número 1. Então, eu não sei para que existo. Meu amigo, a gente já começa com a grande dúvida da existência humana. Imagina quando a gente chega na 159. Ou seja, eu sei, mas não é à toa. Irmãos, algumas pessoas, e eu não estou falando das presbiterianas, eu estou falando dos irmãos da fé, algumas pessoas duvidarão de coisas que para nós já sabemos. Mas desde que sua fé aponte para Cristo, elas serão salvas. É claro que Cristo deve ser minimamente crido tal como ele se revela. Destaco aqui que a dúvida de João não era se ele era ou não Messias. João nunca duvidou que Jesus fosse Messias. A pergunta é se haveria outro Messias, e não se o verdadeiro Messias viria. Outro então serão 2 Messias? E Jesus, não, é shampoo e condicionador. É 2 em 1. É isso que Jesus disse. Não, querido, você acertou. Tem um lado que está faltando. Essa é a razão pela qual Jesus está falando o que está dizendo aqui. João está dando falta do juízo. Pois muito bem, hora do juízo. Ai de ti, Corazim! E agora Jesus começa a increpar, porque João sentiu falta do juízo. Esse Messias aí não sabe julgar, sabe ser bonzinho, sabe ser misericordioso. Está faltando juízo. João, fica vendo. E aí ele começa a increpar as cidades. O Senhor elucida que ele conjugava essas 2 facetas, misericórdia e juízo. Isso quer dizer que, não obstante alguns irmãos terem dificuldades com uma ou outra doutrina específica, a sua fé no Redentor como Messias, como Filho de Deus, enviado para salvar-nos dos nossos pecados, todos quantos os que nele tivermos fé, essa fé em Jesus o salva, e não a crença numa determinada doutrina específica. Eu jurei que eu não ia contar, eu não ia dizer isso, eu tirei isso do esboço, mas eu acho que eu vou falar. Existe um ditado, não é muito bonito, mas ele é verdadeiro. Diz que todo arminiano de joelho orando, é igual qualquer calvinista de pé. A brincadeira é para mostrar que, na hora do vamos ver, todo mundo crê do mesmo jeito. A gente tem as nossas dificuldades doutrinárias, a gente tem as nossas distinções doutrinárias. A mim me custou muitos anos para eu entender, falta de maturidade, que eles são nossos irmãos, que nós não temos primos, que eles são bem-vindos à nossa mesa. Mas lá a gente não é. Nossa casa, nossas regras. Primo aqui é irmão, pode tomar ceia. Porque essa casa não é nossa, é de Deus. Eu só usei o ditado para vocês entenderem a piada. Na casa de Deus, as regras do Senhor. Quem é filho de Deus pode tomar. Mas eles não creem exatamente como nós. Eu sei.
Eles têm dúvidas e nós temos certezas. Eu sei. Mas eles creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que Ele é o Filho encarnado de Deus, que Ele é Jesus o que salvará o seu pecado, o povo do seu pecado. Eles creem que Jesus é o Redentor e que não há outro. Então Ele é irmão. E embora saibamos disso, nem sempre vivemos à altura dessa crença. E pode ser que a gente esteja increpando a fé dos irmãos quando o Senhor Jesus não faz. A gente increpa incredulidade, nunca fé. Fé ruim dá para consertar. Incredulidade não tem conserto. É obra sobrenatural. Fé ruim é ensino. Incredulidade, não. Observe então aqui que ele só increpou está ali no verso 20. Ele só increpou as cidades pelo fato de não terem se arrependido. Essa é a primeira lição. Fé vacilante ainda salva. Incredulidade, não. A segunda lição que eu vejo nesse texto, vocês vão rir, mas é sério. Com grandes privilégios, vêm grandes responsabilidades. Você não sabia dessa? O tio Ben era calvinista. Peter Parker, o Homem-Aranha, só não era presbiteriano porque tio Ben morreu. Porque se ele tivesse ensinado, nós teríamos o primeiro herói presbiteriano da Marvel. Tio Ben estava certo. Grandes privilégios trazem grandes responsabilidades. Da onde o senhor está tirando isso? Bom, eu acho que foram eles que tiraram isso de nós. Nós cremos que quando alguém lá fora diz algo que é verdade, eles estão pegando capital nosso e gastando onde não deve, mas devem a nós. Tiro e Sidom, que você observa aí no verso 21, eram, como eu já falei, duas importantes cidades da Fenícia antiga, conhecidas ali na região, mas mais para baixo, tá? Então você tem que pensar no mapa e ir lá para a Fenícia, tá? Os fenícios. Eles eram proverbialmente cidades consideradas, as duas, Tiro e Sidom, pela sua hostilidade arrogante que demonstravam contra Deus e o seu povo. Tiro e Sidom, especificamente Tiro, protagonizou cenas horríveis, vendendo filhos de Israel como se fossem mercadoria. Os profetas de Israel, várias vezes, profetizaram contra elas, as quais acabaram sendo destruídas quando conquistadas por Alexandre o Grande. A menção das cidades mais próximas ali, Corazim e Betsaida, pode fazer com que a gente equipare a Tiro e Sidom. São situações que têm que ser, como a gente gosta de dizer, resguardadas as devidas proporções, tá? Mas a arrogância de Cafarnaum, Tiro e Sidom eram arrogantes. Achavam que eram cidades melhores que Israel. Aí vem Cafarnaum, e algumas vezes isso acontece. Por exemplo, quando Isaías vai reprovar Israel e quer ferir o ego de Israel, quer mexer nas entranhas de Israel, diz assim, vocês têm que se arrepender do pecado. E cita Deuteronômio 28, falando das chagas que vão do alto da cabeça até a planta dos pés. E eles estão dizendo, vocês não estão percebendo que vocês estão colhendo as maldições decorrentes da desobediência. E aí, quando ele entende que é o momento da pessoa compreender e responder, ele convida ao arrependimento e diz assim, venham príncipes de Sodoma, vós povo de Gomorra. Aí não. Aí sim. Então, a comparação de Corazim e Betsaida com Tiro e Sidom é para ser ofensiva.
Mas para Cafarnaum, Jesus reserva requintes de crueldade. Ele compara Cafarnaum com a Babilônia. É muito pior. A arrogância de Cafarnaum, próspera cidade da costa do mar da Galileia, pela qual passava a grande estrada de Damasco rumo ao Mediterrâneo, foi comparada à empáfia da Babilônia, sobre a qual Isaías proferiu uma condenação aqui repetida. Olha lá, verso 23, tu Cafarnaum, aí ele completa, elevar-te-ás porventura até o céu, não descerás até o inferno. Sim, o ai pronunciado contra Cafarnaum é, na verdade, uma citação de Isaías 14, 13 e 15. Eu sei, é 14, 13 e 15. Mas se você ler Isaías 14, 13 a 15, você vai encontrar uma semelhança chocante. Ele só trocou Babilônia por Cafarnaum. Essa frase aí, que você está vendo, nem precisa descer lá, que eu sei que vocês conhecem. E eu vou precisar corrigir de novo uma interpretação equivocada. Subirás ao céu? Não. Descerás ao inferno. Eu sei, pode até não parecer muito chocante. Talvez não fosse se não fosse o texto tradicionalmente aplicado a Satanás. Abra sua Bíblia lá agora, pode conferir. Isaías 14, 13 a 15 é o texto da onde o pessoal acha que saiu o nome do coisa ruim, do mochila de criança, do sete pele. Qual que é o nome dele? Satanás, diabo? Não. Como é que a gente aprende na igreja? Que antes dele ser diabo, antes dele ter Satanás, não pode ficar falando muito, que se fala muito ele aparece, não é isso? Antes do coisa ruim, do Satã, do chifrudo, ser isso tudo, ele era um anjo de luz, que está aí traduzido na sua Bíblia como luz da alva, não é? E a palavra que vem daí em latim é Lúcifer. Aí você aprende que Lúcifer era o nome dele. Tem até uma série que conta a história dele. Se for para mentir e inventar, podemos criar uma série na Netflix sobre. Então, que aquilo é verdade, é tão verdade quanto o fato de que o nome do diabo é Lúcifer. Ou seja, é tudo mentira, só para deixar bem claro. Mas olha só. Não, esse texto não está falando de Satanás. Esse texto, no contexto em que Isaías diz, ele fala do rei da Babilônia. E aqui Jesus aplica Cafarnaum. Meus queridos, eu acho que nós não temos nenhum texto na Bíblia em que esses versos são aplicados a Satanás. Então, de fato, Jesus, volta agora para o texto. Jesus está pegando a destruição lendária de um dos maiores e mais poderosos algozes de Israel, o famigerado Império Babilônico, e agora está aplicando a Cafarnaum. Cafarnaum não está para isso tudo, não. É como se Jesus dissesse assim, eu vou comparar você a Las Vegas. Aí vira e fala assim, e tu, a Barbacena? Calma, pega leve. É Cafarnaum, irmão. Você está confrontando Cafarnaum com a Babilônia? Está. E a gente precisa entender por quê. E eu creio que é porque com grandes privilégios aumenta-se a sua responsabilidade, mesmo que você não seja lá tão importante. Increpar é repreender asperamente, com severidade, é acusar, censurar, note, com a voz elevada, é fazer a sua voz soar, é gritar. Olha só que interessante. Agora vamos entender. O Senhor Jesus havia performado um ministério de graça, amor e misericórdia
em Cafarnaum. Ele poderia ter feito isso em Jerusalém. Ele poderia ter lutado pela aceitação em Nazaré, mas ele escolheu Cafarnaum para ser a sede do seu ministério. Era esperado que o Messias, entretanto, fosse um personagem mais bélico, militar, cuja batalha redundasse em libertação de Israel das suas opressões temporais e momentâneas nos dias de Jesus, que se manifestavam naquela época com o Império Romano. Essa foi a expectativa que fez com que João Batista ficasse na dúvida quanto à qualidade do ministério de Cristo. O Senhor é o Messias que estamos esperando ou devemos aguardar mais um Messias de outra espécie? Esse era um dos elementos faltantes no ministério de Cristo que Jesus agora traz juízo sobre os impenitentes. Então, após defender o profeta, o Senhor passa a explicar que o juízo viria sim. E seria ainda pior do que as expectativas culturais que as pessoas vinham nutrindo. Ele prenunciou a condenação que aguardava no juízo final nas cidades em que ele realizara as suas obras messiânicas. Ele não estava falando de um juízo temporal, mas de um juízo final. E o que chama a atenção é o tom de tristeza e pena, e não o tom de vingança, mas de pena, de tristeza, de dor. Os muitos milagres lembravam mais uma vez o alcance do ministério de Jesus e a imensa responsabilidade imposta aos esclarecidos. Jesus tornou toda a questão mais aguda por causa do seu ministério, de modo que todo ouvinte do Novo Testamento ou é muito mais feliz ou muito mais infeliz do que qualquer pessoa dos tempos antigos, por causa disso. Ou seja, vocês, todos vocês aqui, mas a gente é um bairro em Cafarnaum, não é possível, é plenamente possível. O pecado e a perversidade de Sodoma foram tão grandes que se tornaram proverbiais. Agora eu estou lá embaixo. E Jesus disse que nenhum pecado que aconteceu em Sodoma conseguiu ser maior do que a rejeição de Cafarnaum ao Filho de Deus. E aqui é um ponto que eu gostaria que fosse o ponto áureo. Prestem atenção, meus irmãos, por mais que não pareça para muitos hoje, porque não se trata de uma categoria nova de pecado, mas de um pecado antigo, inclusive sobre o qual o Antigo Testamento fala de maneira muito regular, que é o abandono de Deus, a rejeição a Deus. Há uma coisa mais aguda aqui. Os milagres atestavam o caráter de Cristo, eles estavam rejeitando o Cristo encarnado. Nada é pior do que rejeitar a Cristo. Se você não entender isso, quando eu chegar lá no final de Mateus, vai faltar na sua interpretação escatológica. Ah, mas coisas piores aconteceram depois na história. Não! Nada pior aconteceu! Eles mataram o Messias. Não teve coisa pior na história do mundo. Mas se você equalizar, colocar na mesma prateleira o que eles fizeram com Cristo, com qualquer outra coisa na história, você não vai entender por que Cafarnaum vai ser julgada com mais rigor do que Sodoma. Entretanto, é exatamente isso que Jesus está dizendo, que é proporcional. Aliás, que é o meu próximo ponto. O ponto aqui é com Cafarnaum. Cafarnaum. Quem tem mais, deve mais. Quem vê mais, tem maior responsabilidade. Quem sabe mais, tem maior peso nas costas.
Ai, graças a Deus que eu estou numa igreja bíblica, confessional, boa teologia, vai só aumentando o peso. E esse peso está sobre todos aqui. Todos. Mas eu vim eu vim só para visitar, hein, pastor? Eu vim só para ver mesmo, tá? Eu nem sou do grupo. A minha igreja, inclusive, é ruim, hein? Ei! Faz isso comigo, não! Faço sim, porque você veio hoje. E a partir de agora tem mais peso. É proporcional, calma. É proporcional. Você sai daqui um pouco mais pesado, mas a gravidade da IPM acaba de aumentar. Porque o terceiro, agora falando do outro lado, de Corazim, Betsaida, de Tiro, de Sidom e de Sodoma, o julgamento leva em consideração a oportunidade. O que a gente pode aprender? Não, a gente não aprende só do nosso lado. Grandes privilégios trazem grandes responsabilidades. Sim, para o lado cristão. Mas para o outro lado, nós também aprendemos que o julgamento leva em consideração a oportunidade. Jesus não apenas declarou a existência de um juízo final, ou seja, que as pessoas vão ou para o céu ou para o inferno. Isso não é tudo. Isso não é tudo. Estaremos dentro ou fora. Não haverá qualquer diferença entre a bem-aventurança e os ais de uma pessoa para outra. E nada. Observe que Jesus disse a Corazim e Betsaida que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tá? Haverá graus de punição no inferno. Aí a pessoa fala assim, então quer dizer que alguns vão sofrer mais do que outros? Sim, como diz o meu mestre, eu não posso imitar tudo que ele fala, o reverendo Weber, mas tá aí uma coisa que a gente pode falar. Depende, você quer ir para o quinto dos infernos ou para o sétimo? Ah, eu quero ir só para a beirinha do inferno. Foi para o inferno, tá? Mas eu não fui para o quinto. Tá bom, se tá bom para você, tá bom para mim. Você quer ir para qual? Pois é. Não. Há sim gradação, tá? E aí nós temos um problema. Os milagres e o que atestavam o ministério de Jesus estavam apontando para essas oportunidades. Aí você fala, mas eu só vim de visita. Você não está entendendo que essa é uma oportunidade. Deus não deve a ninguém uma oportunidade. Ah, mas eu preciso ter oportunidade de negar. Deus não te deve nada. Então, quando Ele te dá uma oportunidade, a oportunidade já é graça. Ele não deve nada a ninguém. Ah, mas e o índio no meio da floresta, que é sempre o mesmo exemplo? Para a sua informação, 1, tem missionário lá. Para a sua informação, 2, Deus não devia para os de lá, não devia para os lá na ponta da Europa, não devia para os da ponta do mundo, não deve para o povo lá da Groenlândia, não deve para ninguém nada. Porque os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, claramente se manifestam na criação desde os primeiros dias. Mas os homens preferiram não ver. E atribuíram à criatura, ao invés do Criador, a glória devida ao seu nome, adorando e servindo a quadrúpedes, répteis. Deus não deve a ninguém, mas todos devem a Ele. Nós respiramos, nós vivemos e nos movemos nele. Não. Mas o juízo leva em consideração a oportunidade. Deus vai pesar a mão menos
em quem ouviu menos e cobrará mais de quem ouviu mais. Sabe o que é isso? A dúvida que as pessoas têm pode espalhar. Deus, fica tranquilo, Deus é justo. Deus é justo. Ele vai levar em consideração a oportunidade que ele deu. Teve pouca oportunidade, terá menos rigor. Teve mais oportunidade, terá mais rigor. Estava certa a oração. Nós somos a geração com mais oportunidade. Agora você que veio aqui, mas eu nem sabia o que era isso. Cheguei aqui, era um culto. A partir de agora, seu celular que ouviu essa mensagem vai começar a subir para você reels de pregação. Acabou. É isso. A partir de agora, você vai começar a ver, quem que é esse camarada aqui? Nunca vi pregando. Vai começar a aparecer. Antes que só aparecer pregadores pentecostais, agora vai só aparecer pregador reformado. Eu declaro isso sobre a sua vida. A partir de agora vai ser isso. Acabou. E agora? E agora é isso, você vai ter mais oportunidade, com mais oportunidade você tem que responder com mais fidelidade. Um verdadeiro milagre é algo que só pode acontecer se Deus o fizer. Deus concede esse poder às pessoas apenas como credencial. Não é um superpoder como dado a um super-herói que ele faz com isso o que ele quiser. Não. Não, esse não é o Deus da Bíblia, não. Esses dias para trás apareceu para mim um desses cortes em que o bichão lá deu uns poder pro menino lá e falou assim, o poder é de vocês, usem como quiserem. Aí escolheram ser herói. Oxi, quem disse coração pecaminoso? Jamais. Não. Deus concede a credencial porque a credencial que é o milagre aponta para Ele e para o ministério que Ele está dando à pessoa. Se você não entender isso, você não entende por que é tão dura a rejeição. O Senhor Jesus havia realizado a maioria dos seus milagres em Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E apesar disso, as pessoas não se arrependeram. E muito embora seja provável que elas tenham ficado entusiasmadas com a demonstração de poder, como alguns alunos ficaram entusiasmados com o exemplo do professor. Teve um deles que disse, professor, ele não falou com essas palavras, tinha muitos palavrões no meio, mas ele falou assim, professor, eu às vezes não levo em consideração minha vida, eu tenho tanta coisa, eu não passei pela metade dos sofrimentos e eu não sou grato. Olha só. Aí ele falou assim, meu Deus, eu falei, você se converteu? Ele, o quê? Você falou, meu Deus? Ele, não. Eu falei, então continua ingrato, né? Quer ser grato? Jesus é o caminho, volta lá para agradecer. O medo das pessoas de voltar para agradecer é de voltar crente desse agradecimento. Se eu voltar aqui de novo, vão começar a me chamar de irmão. E você corre o risco de ir para o céu. Não. Eles não reconheceram que os milagres demonstravam que Jesus era o mensageiro de Deus e isso lhes ordenava o arrependimento. E Deus vai levar isso em conta. Ou seja, a rejeição de Jesus torna ainda mais grave do que alguém que nunca ouviu. Eu vou dizer uma coisa que é dura, mas é mais seguro alguém não vir à igreja do que vir. É mais seguro. É muito mais seguro quando o seu amiguinho ímpio diz não vou, do que ele disser vou. Porque se ele vier e ouvir uma mensagem, isso pesa mais do que se ele nunca tivesse ouvido. Mas calma, Deus é justo. Ele vai levar em consideração as oportunidades. E hoje em dia, quanto maior a oportunidade, maior a chance de se converter, mas também maior o peso. Não, nós não podemos fugir a essa regra. Porque ela vale para tudo na vida. Para tudo na vida. Se você sabe mais português, espera-se que você tenha um português mais escorreito. Se você sabe sobre matemática, é cobrado que você não erre no cálculo. Se você sabe sobre pedagogia, espera-se que você ensine direito. Se você sabe sobre teologia, espere que você pregue direito. Se você é médico, espera-se que você salve pessoas e não as encaminhe para o céu mais rápido. Ou seja, é esperado da gente na proporção, e isso não é diferente
no conhecimento da palavra de Deus e que Deus, por sua graça, tenha misericórdia de nós, porque graça Ele já derramou e agora nós precisamos corresponder a essa responsabilidade a nós inferida, imposta, dada e presumida. Se ouvimos, espera-se, e que Deus nos dê a graça de responder condignamente. Amém. Como a gente deve responder? É só você abrir no capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 26. A ceia do Senhor é uma dessas formas. Diz o texto que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.